Vamos fazer uma revisão da estrutura da ação popular, começando pela hipótese de cabimento. Quando é que vai caber uma ação popular? Ela é cabível sempre que há um ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural, ao meio ambiente ou à moralidade administrativa. Ou seja, é quando há uma violação não ao meu interesse, ao meu direito, mas ao interesse de todos, que é ter a administração pública sendo respeitada, o erário, o dinheiro, os seus valores, a moralidade. E aí a gente vai fazer o uso da ação popular, por isso que o nome dela é ação popular, indicando algo que vem não apenas para o indivíduo, mas de modo geral para toda a população, a preservação dos seus valores institucionais. E aí quando a gente fala de estrutura, a ação popular ela tem uma estrutura bem tranquila, porque é uma estrutura que pega o 319 do CPC e adiciona um ou outro elemento por precaução para que você consiga pontuar na hora da sua prova. No endereçamento, nós temos que a ação popular ela vai ser sempre enviada para a primeira instância. Por quê, professor? Porque, diferente dos outros remédios, ela não admite o foro privilegiado. Então, se for contra o presidente, o prefeito, o governador, vai ser na primeira instância. Se tiver interesse da União, mandaremos para a Justiça Federal, primeira instância, e se for interesse de outros entes, como municípios, estados, nós mandaremos para a Justiça Estadual. O que geralmente acontece é um caso envolvendo a prefeitura, o âmbito municipal, e aí por isso a gente manda para a Justiça Estadual, para a Vara Civil ou para a Vara da Fazenda Pública. Qualificação. Além de colocar os dados do seu cliente, é importante que você cite na qualificação o nome e juros da peça, ação popular, menciona o artigo 5º, que cita em seu inciso a ação popular, e o artigo 1º da Lei 417, que regulamenta a ação popular, assim como também mencione, ao final, todas as pessoas que estão envolvidas na ação popular, prefeito, secretário, empresa, todo mundo. Na parte dos fatos, eu quero que você tenha o cuidado de não colocar muitas coisas, não faz uma página, metade de uma página, porque isso não pontua. 2, 3 linhas no máximo, porque a gente bota por precaução, porque um dia vai que pontua, mas não vai pontuar. Então, por isso que a gente vai ser mais estrito aqui. Na parte do cabimento, você tem que falar que existe um ato lesivo, dizer qual é esse ato lesivo, citando ou vinculando ao que aconteceu no enunciado, e falar que por esse motivo a ação popular seria o mecanismo, a medida, o remédio adequado para fazer a anulação deste ato lesivo. Outra coisa importante é a legitimidade, tanto a ativa como a passiva. E aí na ativa, nós temos um primeiro elemento muito relevante e diferenciado aqui da ação popular, que é o título de eleitor. Só pode ajuizar a ação popular quem é cidadão. E como é que a gente comprova que é cidadão? Com a apresentação do título de eleitor. E o artigo 1º, parágrafo 3º da lei, menciona que a gente precisa citar este título de eleitor. Então, se você não citá-lo, você já vai perder uma pontuação de certeza. E não é só para citar ele na legitimidade, como também na qualificação, perdão, como também citar na parte dos pedidos. Além disso, você vai colocar também na legitimidade passiva, que você pode separar ou colocar no mesmo tópico em outro parágrafo, todos os envolvidos. Então, se tiver envolvimento do prefeito que criou o ato, do secretário que executou o ato e de uma empresa que se beneficiou, você vai colocar. Ah, mas a empresa ela não sabia, não fez nada de errado. Foi beneficiada? A gente cita. E explicando a participação de cada um. Em seguida, a competência, que aqui é bem simples, uma, duas linhas. Você vai dizer que, por não admitir foro privilegiado, a ação popular ela vai ser ajuizada no juízo do local onde aconteceu o dano, na primeira instância. Fundamentação jurídica. Aqui o que a gente vai ter que fazer é argumentar de forma bem robusta, no mínimo uns 5 argumentos, que a banca cobra 3, 4. E alguns argumentos sempre vão aparecer. Primeiro, a questão do ato lesivo. A banca ela pede que você diga qual foi o ato lesivo. O artigo 2º ele diz quais são eles. Ato praticado com ilegalidade, abuso de poder, incompetência. Então você verifica qual foi praticado e você coloca. Ah, mas eu não tenho certeza se foi esse ou aquele. Coloca os dois e explica. Isso vai pontuar com certeza. Outra coisa que sempre pontuou, os princípios da administração pública, artigo 37. Então, no mínimo, coloca uns 3 princípios. No mínimo. Legalidade, quase sempre aparece. Moralidade, porque praticamente tudo que é feito com um ato lesivo é imoral. Às vezes a impessoalidade, a publicidade é violada. Então, você vai citar esses princípios e vai conseguir a pontuação. E além desses dois grupos de argumentos, atos lesivos e princípios da administração, também caem outras coisas do artigo 37, como a exigência de realização de licitação, quando envolve o meio ambiente, o artigo 225, se envolver patrimônio público, também tem outros artigos lá na ordem social. Então, traga para a sua prova uma argumentação robusta de, no mínimo, 5 argumentos aqui na sua ação popular.
E os pedidos, essa parte é bem tranquila, porque a ação popular na Lei 4717, ela vai ter os pedidos sendo listados, basta apenas que você tenha marcado todos eles da forma correta, para que no dia da prova você consiga lembrar deles e colocá-los na prova. Certo, queridos? E aí, gostaram dessa mini revisão? Se sim, comentem aqui. E caso vocês queiram que eu grave uma outra peça, me digam que eu vou verificar qual é a mais pedida por vocês e vou me esforçar para gravar também ela. Então é isso, queridos. Obrigado, até a próxima e bye bye.